Meus queridos irmãos, que a doce paz de Jesus nos envolva, nos cuide, nos abrace, e que nós possamos ter essa certeza, essa firmeza do amor do Pai, do amor de Jesus. Mais um momento com Mãe Maria, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos em oração. Vamos fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. É a leitura 69. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final. E vamos estar em pensamento por todos os nossos irmãos que precisam da ajuda de Deus. Eu hoje gostaria que vocês, na hora da Ave Maria, lembrassem de Irmã Margot. Estou passando por uma crise depressiva. Não está forte, graças a Deus, mas me deixa lenta, me deixa devagar. Mas Deus é mais, Deus tem o poder, a honra e a glória. A mensagem de hoje é firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. São palavras de Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viverão apenas na contemplação. Não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem um banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores da energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotam à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de teu reino em toda a terra. Meus queridos, essa mensagem do Emmanuel fala de firmeza e constância. Essa firmeza é a fé, é a vontade que você precisa ter de praticar o bem, de usar a oração, usar o Evangelho de Jesus.
E essa constância é você não parar na estrada, é você continuar. Mesmo encontrando obstáculos, continue firme. Continue sempre buscando o melhor caminho, a melhor tarefa a ser cumprida, a melhor forma de ajudar o irmão, de amar uns aos outros como eu vos amei. E que Jesus esteja em nossas vidas, nos apoiando em tudo isso. E vamos juntos fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Desculpem, meus irmãos, desculpem. A oração de Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Pai querido, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos orando, estudando, aprendendo. Sabemos que nada acontece por acaso, meu Pai, e que precisamos estar sempre firmes no trabalho, firmes nas necessidades de sermos realmente teus filhos, em nome de Jesus. E vamos dar continuidade à leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos lendo sobre as intervenções dos demônios nas modernas manifestações. E vamos iniciar fazendo a leitura do item 7. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, todo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastados de Deus, e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim compreendem-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que não se compreende é que se dirijam aos que já lhe pertencem, de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nos graus do demônio do que aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas então, como compreender que uma tal presa, esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Jamais se viu negociante realçar a seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, descantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações, com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de ficarem sem braços nem pernas. É este, pelo menos, de ficarem sem braços nem pernas. É esse, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório e é um fato que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insufiando-se-lhes na alma fervor e crença nunca vistos. Ainda por influência dessas manifestações, tem-se visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmo, ou atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado.
é conferir-lhe diploma de tudo. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental, contra o qual não há argumentos, havemos de concluir ou que o demônio é um desasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e consequentemente tão terrível quanto dizem. Ou então, que todas as manifestações não partem dele. Número 8. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas, se assim é, qual o sentido e valor dessas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedidas, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não vê antes o dedo de Deus na realização dessas palavras? Vocês vejam, meus irmãos, que os espíritos maus, eles, para abocanhar irmãos do bem, eles falam bem de Deus, eles falam bem da criação, eles mentem para eles próprios, porque à medida que eles vão dizendo para um irmão, não, Deus é um Pai de infinito amor e bondade, é um Pai onisciente, é um Pai presente, é um Pai de justiça, eles fazem assim para que esses irmãos se voltem para eles, se voltem para continuarem nessa tarefa do mal. Então, para tanto, eles precisam convencer. E se eles chegarem para esses irmãos que são bons, falando mal da criação, falando mal de Deus, falando mal de Jesus, eles não terão acesso. Então, para terem acesso, eles fazem isso. Só que muitas vezes o tiro sai pela culatra, porque muitos irmãos que não criam, não creem, terminam acreditando em nosso Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, meu Pai. E assim, meus queridos, vamos fazer a nossa oração, vamos conversar com o Pai, pedindo, como sempre, a misericórdia do Pai, todos nós que passamos por provações, por doenças, por situações que estão aquém da nossa vontade. Os nossos irmãos que sofrem dos problemas espirituais, as famílias que se encontram em desajustes, onde teria que ser um cadinho de amor, torna-se às vezes cenas de terror. Que nossa mãezinha Maria possa estar em cada lar, levando o amor, a paciência, a paz, a ternura, e que esses lares, meu Deus, continuem unidos em oração, para que seus componentes se sirvam melhor dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Sabemos, Senhor, que temos muitos irmãos que usam dos vícios, usam da maldade, usam dos problemas psiquiátricos que carregam para cometerem absurdos com eles próprios, porque eles, quando cometem um homicídio, um feminicídio, eles estão matando, estão tirando a vida não só de uma pessoa, estão tirando a própria vida,
porque eles viverão no inferno interior tão grande que eles estão se destruindo. Então pedimos, Pai querido, cuida desses irmãos, de cada um que sofre com o teu sofrimento, conforme o merecimento de cada um. E que cada filho teu aprenda a respeitar as tuas leis e buscar, através do conhecimento evangélico, através do conhecimento cristão, abraçar a divindade e ser realmente filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Que as nossas mensagens, as nossas orações, Senhor, sejam todas direcionadas para essa finalidade, para esse fim, e que cada um se encontre dentro daquilo que buscam. E felizes, porque estamos partilhando esse manjar de orações, esse manjar de leituras, de encontro, de fraternidade, de caridade, de amor, ensinando aos nossos irmãos, falando sobre o perdão, principalmente o perdão das ofensas. É que juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para falarmos com o Pai. Pedindo à espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas e que nós possamos, ao bebê-las, nos sentirmos mais fortalecidos, mais conscientes do valor do amor, do valor do perdão, do valor da caridade, do valor da oração. Sem a oração nós não conseguiremos chegar, meus irmãos, a canto nenhum. Que Deus seja louvado, que Jesus Cristo seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda tentação, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.